Amados, hoje nós vamos estar aqui estudando, no culto de doutrina, o tema obediência, tá bom? Então, sempre que eu venho aqui ministrar uma doutrina na casa do Senhor, eu subo nesse púlpito com muita humildade e sempre valorizando cada um de vocês que aí se encontram, porque certamente você saiu da sua casa, veio até esse lugar, e eu não quero de modo nenhum, jamais, em momento nenhum, ter que subir em cima do púlpito para poder falar aquilo que não é agradável aos olhos de Deus e que não é edificante para a casa do Senhor. Então, na noite de hoje eu quero trazer um estudo, um tema que é edificante para a casa do Senhor e necessário para a vida do cristão. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5. Na carta aos Hebreus, capítulo 5. Obrigado, meu querido, obrigado. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Quantos encontraram, digam amém. 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 Diz assim a palavra de Deus: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somente o versículo 9, as vozes femininas. 1, 2, 3. Somente as vozes masculinas. 1, 2, 3. Todos juntos. 1, 2, 3. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Podem sentar, queridos, podem sentar. A obediência, ela é, sem dúvida, uma das doutrinas cristãs. Sempre que nós falamos ou perguntamos para alguém acerca da sua religião, e quando ela é cristã, ela diz: eu sou cristão. Mas quase nunca, quando a gente pergunta para alguém o que é ser um cristão ou quais são as doutrinas que um cristão acredita para que ele possa se dizer cristão, pouquíssimas pessoas sabem responder. Mas existem algumas doutrinas que são bases, são pilares do cristianismo, daquele que acredita em Cristo, ou daquele que serve a Cristo. A doutrina da salvação, a doutrina da redenção, a doutrina da justificação, tem algumas doutrinas que são bases, a doutrina do batismo e também a doutrina da obediência. Hoje nós vamos estudar sobre a obediência, e a razão é porque, embora nós saibamos e creiamos que a salvação que nós temos é dada por Cristo, por meio da sua graça, mediante a fé que nós temos nele, a obediência aos mandamentos de Deus é necessário e essencial à nossa salvação.
E no decorrer do tempo, na história da igreja, nos últimos anos, tipo de 25 anos ou talvez 20 anos, até os dias de hoje, a doutrina da salvação pela fé se tornou uma doutrina tão forte no meio cristão, no nosso meio, tão forte, que com medo das pessoas pensarem que poderiam ser salvos pelas obras, houve uma pregação muito forte acerca da salvação pela graça e uma queda drástica acerca da obediência, que é as obras. E por causa disso, nós, no decorrer dos anos, quando eu digo nós, não estamos falando nós aqui, nós, a igreja evangélica, no Brasil especialmente, no decorrer dos anos, criou uma igreja bastante crente no que diz respeito aos ideais ou às ideias do cristianismo, mas em contrapartida uma igreja totalmente alheia à obra do cristão. Deixa eu ver se eu me faço entender melhor. No decorrer dos anos, essa grande força ou esse grande exagero de pregar apenas acerca da salvação pela fé e enfatizar drasticamente de que pelas obras nós não podemos ser salvos, e não pregar também da necessidade da obediência, gerou essa igreja que nós vemos hoje espalhada no Brasil, em que muitos por aí se dizem categoricamente cristão e acreditam nos ideais cristãos. É uma igreja que cresceu com uma mentalidade cristã, mas com um caráter mudando. Não é difícil você encontrar hoje pessoas de dentro da igreja, ou que se dizem cristãos, que têm uma mente cristã no sentido de acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo para a salvação, mas que os seus comportamentos não refletem o ideal que acreditam. Em outras palavras, são pessoas que têm uma mentalidade cristã acerca de crer naquilo que o cristianismo prega, mas não tem obediência àquilo que crê. E isso se deu basicamente pela queda excessiva de mensagens ou de doutrinas acerca da necessidade da obediência, que é um dos princípios ou uma das doutrinas essenciais do cristianismo. Quando Martinho Lutero, por exemplo, foi até a porta do templo pregar suas 95 teses que geraram a reforma protestante, ficou evidente, uma das coisas que fica evidente em suas teses, é que ele estava ali querendo desmascarar aquilo que era falado apenas de boca, de que se cria em Deus ou de que se cria na salvação, mas os atos e os comportamentos daqueles a quem ele pregava contra eram totalmente opostos, ou seja, não havia obediência naquilo que se dizia acreditar. Então é muito comum ver nos dias de hoje esse tipo de cristão. O cristão que, embora diga acreditar em Deus e acreditar em Jesus Cristo e fazer até parte do nosso meio, tem o seu caráter totalmente defeituoso no que diz respeito a ser um verdadeiro cristão, um caráter mal formado. São pessoas que ainda estão mundanizadas do ponto de vista interior, muitas vezes. Então não é difícil você encontrar pessoas assim. Por quê? Porque nós tivemos uma excessiva batalha para mostrar para a igreja que só somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, e não pregamos devidamente acerca da necessidade de obediência a Cristo Jesus. Então, é verdade que nós somos salvos pela fé? Sim, sem dúvida nenhuma. Se você for até Efésios, vá comigo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque
porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus.